Olá, tia Silvinha. Boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, minha amiga Evelyn.7, minha prima Ribeirão Preto, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Essa é a primeira live do programa 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. Já estou chamando aqui a nossa entrevistada para podermos iniciar a nossa entrevista para falar sobre saúde mental e suicídio infantil. Ela já está entrando. Oi, Nani, tudo bem? Feliz 2023, obrigado por estar aqui com a gente na primeira live do ano. Vamos esperar a nossa convidada aqui. Ela já está entrando. Acabei de explicar para ela como é que se faz para entrar. Vamos lá. Karina, tudo bem? Nem te conto. Fala que eu te escuto. Diretamente de Miami. Obrigado por estar aqui com a gente também. Vamos aqui. Só tem que esperar ela entrar. Bom, a você que já está aqui com a gente, eu já quero agradecer, né? Que esteve com a gente também em 2022, compartilhou nossas lives, os conteúdos que, graças a Deus, estão sendo minuciosamente escolhidos para que você que está aqui com a gente possa sempre estar acrescentando também o seu conhecimento e o nosso conhecimento, né? Então fico muito contente que você possa estar aqui com a gente e que 2023 seja bom para todo mundo. Vamos aqui chamar a nossa entrevistada. Um abraço para o Alan Goma. Tudo bem, Alan? Sabrina, tudo bem? Só a Maria de Fátima Rezende entrar, a gente já começa a nossa live aqui. Não sei se eu já vou chamar ela por aqui. São 21 horas. Deixa eu ver se ela vai entrar. Vamos ver. Não tem pedido, não tem. Rede P. Aqui, PC. Ela entrar, ela já entrou, já fiz o convite, ela já está entrando aqui na nossa live. E vamos dar início a mais uma grande live, mais um conteúdo que estamos trazendo aqui para você. Vamos lá, Larávia. Só acertar um pouco aí, eu não estou te vendo. Olá, Adriana Morales, tudo bem? Vamos chamar ela de novo. Está com dificuldade, faz parte. Vamos lá de novo. Tudo bem. Vamos ver. Juca, tudo bem? Um grande abraço aí, obrigado por estar aqui com a gente. Adriano Moraes, Larávia, tudo bem, meu querido? Feliz ano novo. Está com um pouco de dificuldade para entrar, normal, principalmente quem não está acostumado a fazer live, isso acontece. Vamos lá, boa noite. A gente precisa enviar uma situação. Vamos lá, vamos convidar. Aceitar, vamos lá. Entrar ao vivo. Aceitei, agora ela vai entrar. Uriel Rude, boa noite. Vamos ver se ela vai entrar. Vamos lá chamar de novo. Aceitar, estou aceitando. Agora só falta entrar ao vivo. Pronto, agora só falta ela entrar. Rádio Flórida também está aqui com a gente, obrigado. Não é fácil. Quem sabe faz ao vivo, né? E aí sempre dá um probleminha ou outro, mas faz parte do processo. O pessoal já entrou. Wood. Depois entrou. Convidar ele, se tô bem. Vamos ver se ela vai entrar. Léo Rosa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Gente, estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com a psicóloga, mestre em ciência da saúde, autora do livro Sexualidade e Depressão em Gestantes com Aborto Espontâneo de Repetição
e coordenadora da rede PC do Bem, Maria de Fátima Rezende Francisco. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Augusto. Tudo bom? Prazer estar aqui com você, com o seu pessoal. Muito obrigado. A gente agradece por ter aceitado logo no finalzinho de janeiro, no começo de fevereiro, né? A gente foi nessa nossa primeira entrevista e ficamos muito contentes que você possa ter aceitado o nosso convite aqui para falar de dois grandes assuntos, né? Falar um pouco da saúde mental e do suicídio infantil do adolescente, que infelizmente vem crescendo muito, principalmente nessa pandemia. E eu sei que no final do ano, início de ano, você começou falando muito sobre esse assunto. Então, por isso que a gente falou, eu e minha produtora falamos, vamos trazer aqui uma psicóloga e conseguimos. Eu quero agradecer aqui a Roberta Carvalho, sua amiga, que intermediou essa nossa entrevista. Fiquei muito contente. Mas antes de começarmos a falar das 10 perguntas, gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Bom, eu sou psicóloga há 41 anos, então tem muito tempo que eu já estou nessa estrada. Eu sou psicoterapeuta, eu tenho especialização em psicologia obstétrica, né? Em função disso é o meu livro, que tem, né? Fala sobre a gestante com aborto espontâneo de repetição. Eu tenho especialização também em psicoterapia breve, fiz mestrado e escrevi um livro, e na pandemia, já aposentada, mas continuo trabalhando no consultório, e eu montei a Rede Psi do Bem. Essa sou eu, não consigo ficar parada, estou sempre inventando alguma coisa dentro da psicologia. Eu reparei. Aproveitar, já quero mandar um grande abraço para a doutora Silvinha Figueiredo Gouveia, ela que é pedagoga e uma das fundadoras da Escola Nova Lourenço Castanho, a minha prima de Ribeirão Preto, Fátima, o pessoal aqui de São Paulo, o Ita Negro aqui, um grande amigo da Zona Sul, todo mundo está aqui entrando para poder saber um pouco mais desses assuntos relacionados ao assunto. Também estou vendo aqui os meus filhos e meus pacientes. Olha que beleza. Está uma noite bem florida. Espero que a gente possa ajudar alguém. Sim, com certeza, com certeza. E como é que surgiu a Rede Psi do Bem? Bom, a Rede Psi do Bem surgiu assim, no mesmo horário em que falaram do lockdown, né, na pandemia. Eu fiquei muito assustada com o lockdown e muito assustada e preocupada com meus pacientes depressivos, porque eu trabalho com depressão, que moram sozinhos, com amigos, com familiares que eu tenho que moram sozinhas. E o isolamento social para a depressão é uma coisa muito tenebrosa, né? É um gatilho para a depressão. E aí eu comecei a falar, na verdade, o meu nariz, só apareceu o meu nariz no primeiro dia, e depois eu fui aprendendo a falar em vídeo, né? Eu já dei aula há muitos anos, então falar é uma coisa que o professor faz mesmo, né? E eu comecei a falar todos os dias para não deixar o pessoal sozinho, e eles me faziam perguntas, eu ia pesquisando, porque eu sou uma estudiosa nata, né? Foi assim que surgiu. Nós vamos fazer já 4 anos. É uma rede que você vê que são os corações, né? Nós estamos todos ligados pela nossa emoção, pelos nossos corações. Fui convidando os meus amigos, profissionais de todas as áreas para falar, e fomos encaminhando aqueles que precisavam de ajuda psicológica, com fisioterapia. Nós fizemos um trabalho assim, durante a pandemia que eu me orgulho muito, que eu fico muito satisfeita de ter feito. Assim surgiu Coração Ligado a Coração. Isso é uma rede. E o principal objetivo dessa rede toda? Todo esse pessoal... O principal objetivo é, se uma pessoa, né, escutar o que a gente está falando sobre saúde mental, e isso fizer um eco, e ela passar a também fazer parte dessa rede com as suas emoções, eu já estou satisfeita. Por isso que eu aceitei o seu convite de imediato, porque eu acho que quanto mais gente souber e falar sobre saúde mental, mais a gente está garantindo a saúde mental das pessoas. Então, esse é o nosso propósito.
Esse ano, eu percebi, ano passado, já no meio do ano, que o pessoal que me segue tem mais 40, mais 50, mais 60, mais 70 e mais 80. Então, nós estamos falando de saúde mental e o envelhecer, né? Então, agora a nossa pesquisa toda está em cima do envelhecimento, né, físico, mental e financeiro. Esse está sendo agora. E agora não falamos mais todos os dias, temos a Rede Psi do Bem com um vídeo mais rápido de toda quarta-feira. Esse é o meu objetivo, falar de saúde mental e ajudar as pessoas. Botar uma pulguinha atrás da orelha, eu já estou feliz. Isso é bom, isso é bom. Até tem uma moça que acabou, eu não consegui ver aqui o nome da pessoa, precisamos falar, temos mais live nesse sentido. Essa é a nossa preocupação, somente até comentei com a minha produtora, eu falei, olha, tem sobre o assunto da saúde mental e tudo mais, eu vejo um rapaz aqui na novela, eu já cheguei a comentar sobre ficar muito fechado dentro do quarto, games, aquela coisa, as pessoas estão quietas dentro do quarto, a gente tem que ficar muito preocupado em relação a isso. Até tem uma pergunta que chegou de uma seguidora, que eu vou falar um pouco sobre o comportamento dos pais, sobre essa saúde mental, principalmente, de estar muito perto dos filhos, né? Porque é uma coisa muito importante. E lendo aqui sobre o seu livro, que você também fala sobre sexualidade, depressão em gestantes com aborto espontâneo de repetição, fiz uma pequena pesquisa. O que me preocupou é o alto índice de meninas de 20 a 22 anos, é isso mesmo? Pois é, esse é o meu objeto de pesquisa. Eu sou uma pessoa que gosto de investigar as coisas. Eu sou uma abortadora espontânea de repetição, que é diferente daquela que faz aborto. São espontâneos, abortos espontâneos, aquelas pessoas que têm dificuldade de manter a gestação, né? E em função de eu ter sofrido muito para ter 2 filhos, né? E ter lutado bastante, eu resolvi estudar sobre a gestação e resolvi escrever sobre a gestação. Talvez seja também por isso que agora eu estou falando sobre envelhecer, porque já estou nessa idade e agora estou pesquisando o envelhecer. Mas, assim, a depressão nas gestantes que abortam, mulheres que querem ter bebê e não podem ter, é muito grande e é uma coisa muito sofrida. Por isso, foi meu objeto de estudo no mestrado, que virou um livro, né? Fui convidada para vários congressos para falar sobre esse tema e me rendeu, assim, uma experiência enquanto ser humano muito grande, tanto de ter vivido quanto ter entendido o que eu vivi. Entendi. Eu quis logo tocar nesse assunto, porque eu ia acabar me perdendo, mas minha produtora falou, olha, fala esse assunto, que tem muitas mães que queriam saber sobre isso, o aborto, que estão aqui com a gente. Falei, além da saúde mental e do suicídio, a gente pode estar disponível a falar sobre gestação sem problema nenhum. O meu foco sempre são as abortadoras, né? Aquelas mulheres que querem ter filhos e por alguma razão têm essa dificuldade e acabam perdendo até a 20ª semana de gestação. É um foco de estudo que é bem interessante. É um tema também bem interessante. Voltaremos a falar dele sobre isso, então. Tá certo? Bom, estou disponível. Um abraço para a Natália Scávia, para a Lilian também, da Zona Norte, está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A live já está um sucesso. Tem mais de 50 pessoas já aqui com a gente. Que bom. Você começou o ano em 2023 falando sobre depressão de fim de ano e suicídio. Por quê? Bom, eu terminei 22 e comecei 23 falando nisso. A depressão, a gente precisa entender que é um desequilíbrio químico do cérebro. Ela é algo real, né? E as pessoas acham que é preguiça, que, sei lá, eu sempre explico, é engraçado. Você pode ter um problema no coração, no fígado, no intestino, mas quando chega no cérebro, fica todo mundo muito assustado, né? Então, e é muito comum, e todos nós já passamos e vimos isso, pessoas se suicidarem em dezembro e janeiro.
É como se as festas de fim de ano fossem um gatilho, né, para aquelas pessoas que já têm uma depressão, né, ali no fundinho. E aí, essa depressão, ela acaba aparecendo com essas festas. Eu tenho que enfrentar minha família, eu tenho que enfrentar meus amigos do trabalho, eu tenho que enfrentar uma série de coisas. Isso me causa um desconforto muito grande, É muito mesmo? grande. E aí tanto é que a gente tem o Janeiro Branco, né? Que a gente trabalha sobre a saúde mental. O suicídio, ele vem na hora em que eu me acho totalmente desamparado e na hora que eu começo a pensar nas frustrações de não ter alcançado aquelas metas que eu coloquei para mim durante o ano. E às vezes são metas enormes, às vezes eu tive um desemprego, e a vida, você sabe como é, acontecem muitas coisas durante um ano, né? E aí, esse gatilho do fim... Veja bem, eu quero deixar bem claro, tem um monte de gente que está saudável, que não gosta das festas de fim de ano, não gosta de festa de aniversário, não gosta de nada, tá? Não gosta de nada. E não vai cometer suicídio, né? São pessoas que já têm, né, uma depressão ali dentro dela. Porque o que a gente tem que entender é que a maior parte das pessoas, ou a grande parte, né, dos estudos mostram que as pessoas que tentam suicídio, elas têm um problema já, né, de saúde mental ali já instituído, né, o genético, o ambiental, mas tem ali o social, mas já tem alguma coisa ali implantada, né? E é muito importante também, que eu quero colocar, para a gente entender a depressão, porque sofre um preconceito muito grande. Assim, tem gente que tem depressão leve, tem a depressão, mas continua vivendo, trabalhando, saindo, sem problema. Tá? Aí a pessoa chega e fala, mas eu tive depressão e nem por isso me matei. Você teve uma depressão leve. Tem a depressão moderada, que é aquela que eu já sinto insônia, minha memória já está ruim, meu estômago está péssimo, meu intestino está péssimo, meu humor fica variando, a minha energia cai, eu fico num cansaço, não tenho libido. Mas eu continuo na luta e vou procurar um tratamento, alguma coisa, porque eu ainda tenho essa energia para procurar ajuda. Agora, eu tenho a depressão grave, que é aquela que eu não consigo sair da cama, eu não consigo tomar banho, que o paciente chega para mim e fala assim, ai, Fátima, eu não consegui tomar banho hoje, eu não consigo sair da cama, eu quero sair disso, mas eu não consigo. A pessoa não consegue. É um desequilíbrio químico do cérebro. É uma doença. Eu quero, mas o meu corpo não ajuda, o meu cérebro não ajuda. Então, a depressão do fim do ano, né, ela é muito grave. A gente tem que ficar muito atento a essas pessoas, né? O que está acontecendo com elas? Se ela já tem uma depressão leve, moderada, grave, no fim do ano eu tenho que estar atento. Eu tenho que escutar e ficar atento ao que essa pessoa está sentindo e está me falando, sem julgamento. Isso é o principal. Você comentou agora aquelas pessoas que chegam um pouco antes do Natal, não quero Natal e não quero Réveillon, quero passar rápido. Já é início de depressão? Ou eu entendi errado? Não, a pessoa tem gente que não gosta. Sabe, tem depressão de fim de domingo, sabe? Depressão do Fantástico? Sim. Começa com música do Fantástico, a pessoa já começa, ai meu Deus, amanhã eu vou ter. Mas ela vai levantar e vai trabalhar. Sim, sim. Né? E hoje em dia a gente usa a palavra depressão assim, de forma generalizada, né? Então, entrou no senso comum. Então, todo mundo, tá deprê. Tá deprê. Mas, gente, a depressão é uma doença muito séria,
né? Agora, existem pessoas que não gostam de festa mesmo. São pessoas que não gostam. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Agora, Fátima, deixa eu lembrar de Fátima. Quem que comete o suicídio? Qualquer pessoa, né? Não tenho sexo, idade, gênero, raça. Qualquer pessoa pode cometer o suicídio. Qualquer pessoa pode passar. Assim, é o que eu te falei, os estudos mostram que essa pessoa ela tem algum problema de saúde mental. Isso não tem jeito. Mas essa pessoa, ela já tem uma ansiedade, ela já tem uma bipolaridade, já tem uma psicose, a situação econômica que não está boa, né? Mas qualquer um pode cometer o suicídio. Agora, também é bom, aqui, como eu fui professora, eu vou explicando tudo bem explicadinho, né? Porque professor é assim, né? Nós temos umas 3 fases aí, né? A pessoa. Tem a ideação suicida, quando eu vou pensar e planejar como eu vou fazer. É a ideação. Mas eu falo, acho que eu vou me matar, eu não sirvo para nada, ninguém olha para mim. Eu começo a dar alguns sinais dessa ideação, dessa ideia de cometer. Depois tenho a tentativa de suicídio, quando eu coloco a minha ideação em prática, né? Mas eu não consigo chegar no objetivo final, eu sou socorrido antes. E depois eu tenho o suicídio propriamente dito, que é quando eu tiro a minha vida, quando a pessoa tira a sua vida. Então, essas fases são importantes porque nos Estados Unidos, né, que eles mensuram tudo, a gente sabe que a segunda causa de morte entre 10 e 24 anos é o suicídio. E a nona causa de morte entre 5 e 11 anos. Né? E a terceira causa de maior procura em pronto-socorros psiquiátricos. Então, para você ver um número como é grande, né, de crianças, adolescentes, adultos, né, adultos jovens, 24 anos, um adulto jovem. Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito grave de saúde pública e que nós temos um tabu muito grande de falar, Entendi. que é sobre o suicídio, né? Nós temos que falar sobre o suicídio, né? E a pandemia com o isolamento social piorou muito, né? Por quê? Porque com isolamento, maior rede, né? Maior isolamento, o que eu falei, o isolamento leva a quadros graves de depressão, e aí já viu. Como tem mães assistindo, eu tenho que falar também das automutilações, que é outro tipo. Não quer dizer que quem se automutila se corta nos braços, na barriga, né? É um outro tipo de doença mental, tá? Não significa que essa pessoa vai se matar. Ela se mutila porque a dor que ela está sentindo dentro dela é tão grande, a angústia é tão grande, ela precisa passar essa dor para o físico, para ela ter uma dor maior do que aquela que ela está sentindo dentro, tá? Porque, às vezes as mães podem, porque muitas adolescentes e crianças, como eu falei de adolescentes, crianças se automutilam, e aí é bom separar uma doença da outra, tá? Entendi. Bom, gente, são 9 horas e 25 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas a psicóloga e coordenadora da Rede do Bem, Maria de Fátima de Francisco. Maria de Fátima, enquanto você toma sua água, deixa eu só mandar aqui um abraço, começar a mandar abraço para os apoiadores, mandar um grande abraço para o Rodrigo Bresser Pereira e Patrícia Magaldi, eles da Bresser A7, a gestora independente de fundos,
Com foco no mercado de ações brasileiro, com mais de 15 anos em excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações de multimercado. Maiores informações, www.bresser7.com.br. Rodrigo Bresser, muito obrigado, viu? E Bresser A7. Quem está com dinheiro no final do ano, no 13º, se sobrou alguma coisa e quiser aplicar em ações, eu indico a Bresser A7. Estudos mostram que houve um aumento do suicídio entre crianças e adolescentes. Você já deu alguns dados americanos. Isso procede também aqui no Brasil? Ou são os mesmos números? Esses dados que você falou do americano, mas... Não, aqui a gente não tem os dados que a gente tem já são de 2015, mas também com um aumento gradativo desses suicídios, tanto de crianças como adolescentes, né? E assim, na pandemia, né, foi uma coisa terrível, né? Porque, como é que eu posso falar? Vamos começar. As crianças hoje, elas ficam muito tempo na creche, os pais estão trabalhando, volta para casa, todo mundo muito cansado, e aí eu deixo a criança vendo a TV ou numa tela, e vou fazer comida, vou lavar roupa, bom, essa vida corrida de nós todos. E nós perdemos o tempo de ensinar para as crianças, né, o que é estar triste, as emoções. Ah, você está triste, por que você está triste? Ah, você está alegre. Morreu, o passarinho morreu, o gatinho morreu, morreu, acabou, né? Então, a gente não tem ensinado as crianças a se frustrar, porque como a gente fica muito ausente, a gente quer suprir essa ausência, dando tudo e evitando sofrimento. Ah, não vou contar para ele, porque ele não tem idade para entender. É muito sofrimento, para que ele vai passar por isso? Só que, gente, nós temos que ensinar essas crianças a sentir. E que a gente sente, mas passa. Eu fico triste, você fica triste, sabe? A gente se frustra. Não tem como a gente passar pela vida sem alguém nos humilhar, falar alguma coisa que nos magoe. Não tem como a gente passar pela vida sem ter dissabores. Sim. Né? Só que as crianças, elas acabam não entrando em contato com isso. E aí o que acontece? Ela vai sentir. Ela vai sentir, ela vai pensar, o que é isso que eu estou sentindo? Ninguém nunca me falou. Será que só eu sinto isso? E aí o cérebro começa a repetir, só você sente isso. E aquilo vai perseguindo aquela angústia, aquela dor, aquela frustração, porque ele não aprendeu, né, que na vida tudo passa. Entendi. Que na vida tudo passa. Mas ele acha que só ele está sentindo, a dor dele é maior e que ninguém vai entender aquilo. Ninguém vai entender, né? E aí não se tem uma conversa clara. E aí todos nós temos que fazer alguma coisa para prevenir essas doenças mentais. Na escola, se um professor reparar a mudança de comportamento, né? No trabalho, se eu reparar a mudança de comportamento de um colega, né? Então, assim, todos precisamos falar sobre saúde mental, falar sobre suicídio, para a gente entender os gatilhos, para a gente entender um olhar triste, para a gente entender uma postura do corpo, porque a pessoa vai falando e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, a criança, ela fala, não aguento mais, só eu sinto, só eu vejo, ninguém me vê, ninguém se importa comigo. Começa a falar de morte, né? Aí os pais falam assim, mas Fátima, não é birra? Adolescente, criança, usa muito os pais. Eu penso o seguinte, se for birra, eu preciso conversar. Por que está tendo essa birra? E se for uma ideação suicida, eu também preciso conversar.
Mas os pais também não sabem falar sobre isso, porque os pais, eles querem proteger os filhos, Sim. né? Então, olha a confusão que dá. Olha, Falta comunicação. deixa eu mandar um abraço aqui para a Roberta Carvalho, nossa grande amiga que está aqui com a gente. Para a Luciana Vieira, as mães que já passaram por isso, né? A grande amiga, a minha Alessandra, da Escola de Samba Rosas de Ouro. Ana Luísa Castro Rocha, lá de Araçatuba, que está com a gente. E a Ana Blair. A Ana Luísa escreveu agora há pouco. Ana, se você puder de novo colocar o que você falou sobre o atestado de óbito, parece que não aparece, não fala que é suicídio, é isso mesmo que eu entendi? Passou. Na verdade, muitos pais pedem, né, para não se colocar, né, o que acontece. Por isso que a gente não consegue ter um número exato, porque aqui muitos pais pedem para não colocar, porque aqui tem um preconceito muito grande para a família de quem comete suicídio. Entendi. Né? Então, é complicado. Realmente vira um burburinho e a família pede para não colocar, tá? Porque óbito é óbito. Independente se for do coração, se for por suicídio, óbito é óbito. Entendi. Rapidinho aqui que a minha produtora está mandando mensagem que eu preciso mandar mais um abraço aqui para o meu grande amigo Wilton Oliveira, um grande amigo meu também da WJR Creative, um grande amigo meu, nosso apoiador, ele que fez o design aqui do nosso banner 2 anos do grupo do programa 10 Perguntas. Obrigado, Wilton, por estar aqui com a gente sempre, desde o início do programa 10 Perguntas, sempre nos ajudando. Ao Marcelo Tobias, do Mr. Austin, um grande restaurante, fica ali na Moca, um grande amigo nosso, churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano. Obrigado, Marcelo. A gente sempre, no meio da entrevista, temos que dar crédito aos nossos apoiadores, porque sem eles o programa não acontece. Você comentou, vou voltar um pouco aqui atrás. Eu lembro que quando a minha filha foi para o colégio, pequenininha, eu falei para minha ex-mulher, mas o dia inteiro não tem como, né, só fazer meio período. E a coordenadora estava do meu lado e falou, não, é bom que fique o dia inteiro, que de manhã ela estuda, à tarde faz a lição, exercícios, educação física e tudo mais, e à noite é para curtir a família, porque os pais hoje estão sendo trabalham freneticamente, a vida exige, então quando chega à noite é para estar em família, para que não aconteça nada de errado. Falou lá, isso eu estou falando coisa de 20 e poucos anos, e depois de todo esse tempo, você veio mais uma vez confirmar que às vezes as tribulações do dia a dia, a gente perde um pouco o fino trato com o dia a dia da criança. Fica quieta, a gente não vai se apercebendo e chega a aumentar esses números que o americano tem, que infelizmente nós aqui não temos. Veja bem, olha, na verdade, nós não podemos culpar os pais nem culpar a ninguém. Sim. Né? As doenças mentais, elas vêm de várias coisas, né? Ela tem uma origem que a gente já sabe genética, uma parte genética, né? E então a gente vê que na família tem várias pessoas ansiosas, com depressão, com algumas doenças, né? E o ambiente, né? E a personalidade da pessoa, a personalidade é como eu me coloco no mundo, como eu vejo esse mundo, né? Sim. Então, são múltiplas facetas que fazem eu desistir, eu ter esse desamparo, essa desesperança, essa falta de prazer, essa falta de energia, né? Essa é uma doença da alma mesmo. A minha alma fica comprometida. E não tem a ver... Veja bem, eu já atendi crianças e adolescentes com pais maravilhosos e super presentes. E que né, que tentaram, tiveram a ideação e tentaram por mil motivos. Por desmanchar com o namorado. Entendeu? Não tem. São múltiplos fatores.
Então, não tem a culpa, não Sim. tem um culpado, né? Uma pessoa, ela tem mil facetas, né? E ela se relaciona com um monte de coisas. Entendi. É que nós temos esse hábito, né, de nos responsabilizarmos pelos nossos filhos, mas tem pai e mãe que se mata também, Eita. não é? Então, não, é o que eu falei, qualquer um pode. A gente fica muito assustado quando fala de criança e adolescente, a gente pensa logo nos pais, no sofrimento dos pais, Sim, sim. né? Entendi, Mas, entendi. Ah, uma pessoa aqui, eu estou com o meu computador ligado aqui do lado e ele está com o WhatsApp aqui. E a pessoa, Augusto, pede para ela falar novamente o que leva uma criança ou adolescente ao suicídio. Você já comentou aqui já, mas ela está pedindo que ela acabou de entrar na live, aí um seguidor olha, pedindo, a gente tem questão são de falar novamente. múltiplos fatores. Eu posso ter um suicídio na família. Eu posso ter um suicídio na escola e me leva a pensar nisso. Eu posso ter a morte do meu pai e da minha mãe, o que aconteceu muito na pandemia de Covid-19, que morreram avós que tomavam conta de crianças, morreram pai, mãe, né, irmão. Eu posso, aquilo tudo que a gente falou, eu posso, meu pai e minha mãe esperam que eu seja um aluno prodígio, e eu não consigo ser aquele aluno de 10. Eu posso sofrer violência sexual em casa, ou violência doméstica. Eu posso ter pais doentes mentais. Eu Sim. posso sofrer bullying na escola, ou o cyberbullying, que é muito comum. Eu namoro, faço um nude, aí o garoto vai lá, posta o meu nude para todo mundo, né? Uma humilhação muito grande entre amigos e família. Então, quer dizer, são tantas as situações. Meu pai eu posso ter um nível de vida muito bom, de repente meu pai perde o emprego, meu nível de vida cai. Eu posso mudar de escola, eu posso mudar de país, enfim, são tantas as coisas que podem levar uma pessoa a ter um gatilho que a gente realmente tem que ficar de olho no que a pessoa fala. Ou, às vezes, ela nem fala, porque existe um tipo de depressão que a pessoa está super legal, rindo pra caramba, brigando com todo mundo, super humorista, e vai lá e comete suicídio, né? Então, assim, são muitos, muitos, muitos os fatores que levam uma criança, um adolescente, um jovem a se matar. A minha amiga Lília, ali da Zona Norte, ela também me pergunta de novo aqui. Eu não cheguei a perguntar, Lília, mas eu vou fazer aqui a pergunta. Como o pai deve tratar essas crianças, né? Tratar as crianças e adolescentes. Devem tratar o dia a dia, né? Ficar atento, penso eu. Não só isso. Eu acho que prevenir os riscos, né? Eu acho que é obrigação de todos nós, da escola, das emergências médicas, da família, dos amigos, porque muitas vezes eles contam para o melhor amigo, viu? E o melhor amigo às vezes não acredita, porque aquele cara é tão legal, tão bacana, como que ele vai fazer isso? Né? Muitas vezes, mas ele comunica para o melhor amigo, para a melhor amiga, fala, e a pessoa muitas vezes não leva a sério, fala, cara, é isso, né, beber. Tem uma outra coisa, né, que eu esqueci de falar, a droga, né, também o álcool, né, também são coisas que levam ao suicídio. Bom, o tratamento, né, que você perguntou, como deve se tratar, bom, quando a pessoa comete... Como as crianças e o adolescente. Como esses pais devem fazer? Exatamente, isso. Olha, é um tratamento psiquiátrico. Se ele falou, verbalizou, né, que ele tem a intenção de se matar, nós temos aí um
problema psiquiátrico. Então, nós temos que procurar um psiquiatra que vai provavelmente ou vai entrar com medicamentos. Se ele tentou, ele pode ser hospitalizado, né? Ele pode ir para um hospital também. Ele pode, se foi, vamos dizer assim, se foi uma violência doméstica, uma violência sexual, aí vai entrar todo o conselho tutelar, o juizado de paz e menores, e aí vai tirar essa criança, esse adolescente desse ambiente estressor, né? A psicoterapia, né? Que é necessária, pode ser individual ou de família. Então, assim, existem grupos também de apoio na internet para esses pais, para filhos, para irmão, para tudo isso. Então, o tratamento é o tratamento de psicoterapia e psiquiátrico, porque nós estamos aqui falando de saúde mental. Entendi. Agora, tratamento psiquiátrico é um nome, né? Bem robusto. A classe social, a classe CD, a gente sabe que é a classe A, a classe B, a gente tem que tentar olhar para as pessoas que vão hoje nesses UPA, ou nos hospitais do governo, vamos dizer assim. Nos CAPs da vida, tem todo um apoio, né? Veja bem, como eu falei, o suicídio, ele não vê classe social. Sim, sim. Né? Ele não vê. A gente sabe, assim, que as crianças da periferia, né, de uma favela, vamos dizer assim, Sim. Elas entram em contato com a morte. Elas sabem que morte é morte. Morreu é morreu mesmo. Porque elas veem isso, né? Sim. As outras crianças, elas não têm esse contato com morreu, morreu, né? Mas, assim, nós aqui estamos falando do suicídio. O suicídio, ele não vê classe social, ele não vê nada. É lógico que quem tem dinheiro vai para um hospital XYZ e quem não tem vai entrar na fila do CAP e vai fazer seu tratamento. Difícil achar um psiquiatra, vai ter dificuldade de achar um psicólogo. Se bem que hoje não tem tanto, viu? Hoje está bem organizado o CAP, está bem organizado esse acompanhamento. É lógico que não vai ser semanal, vai ter uma diferenciação aí, porque nós estamos num país aqui que a saúde não é a prioridade, muito menos a saúde mental. Porque se nós temos dificuldade de entender a saúde mental, imagina o todo, né? É bem complicado isso. E normalmente a pessoa que tem depressão ou uma ansiedade generalizada, ela antes de passar no psicólogo ou no psiquiatra, ela vai no cardiologista, porque ela tem palpitação, ela vai no gastro, porque o estômago, o intestino dela está ruim, ela vai ver porque ela tem insônia, ela vai passar em um monte de médico antes de entender que aquilo é uma coisa mental. A gente aqui tem muita dificuldade, né? E é um preconceito muito grande se falar de doenças mentais. Eu comecei falando sobre as classes sociais porque comentei da novela da Rede Globo e o menino que dá para se ver que está com um pouco de distúrbio. Olá, Sandra Aives Henrique, tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Hein? Esse menino é da classe média, né? Tem o seu quarto, tem seu computador e fica dentro do quarto. Aquela da classe da favela, que a mãe sai o dia inteiro, se é que tem um pai, a criança fica na creche e volta. Se não tiver assim, um lugar, uma escola boa, que as crianças possam ter bem assistidas, deve ser na linguagem barata, perereco, para conseguir detectar isso, inclusive. Né? Como você falou, quem tem a classe A vai para o hospital, tem as terapeutas e tudo mais, mas para quem não tem isso? Está comentando que a UPA, né? Pois
No CAPES, a gente está num país que tem fome, né? Que a mãe sai e deixa em casa uma criança cuidando de outras, que a escola é longe e tem criança que vai para a escola para comer. Então, é, nós estamos num país que falta o básico do básico do básico. Então, é bem complicado. Essas crianças sofrem uma violência social, que é a fome. Então, assim, a gente quando fala de violência doméstica, violência sexual, a gente também tem que falar da violência social, que também é uma violência e que também mata, e mata muito, né? Então, é algo bem complicado, viu? É bem complicado. Eu sou uma pessoa que eu acho, né, que se a gente tivesse colégio, ali a gente vai. Sua filha teve a possibilidade de ficar numa escola o dia todo. Se essas crianças tivessem a possibilidade de tomar café da manhã, almoço e janta, elas teriam um QI melhor, elas não enfrentariam ter que se responsabilizar por um irmão que, sabe, eu não tenho idade nem para me responsabilizar pela minha pessoa, vou me responsabilizar por um irmão menor. Ela teria condição de ter uma vida melhor lá na frente, porque ela teria comida, ela teria um afeto ali, porque os professores são afetuosos, né? Qualquer professor, porque para você ter essa capacidade de estar ali com o outro, você tem que ser empático, você tem que ter essa empatia, esse cuidado, né? Na escola, alguém vai olhar para essa criança, merendeira, alguém vai olhar e vai falar, nossa, você existe, olha, que legal que você está aqui. Então, é diferente, né? Então, é muito complicado. Esse menino que está na classe média, ele tem um quarto que é a vida, né? Como muitos deles têm, né? No quarto tem televisão, tem internet, tem tudo, né? E aí começa outro tipo de confusão, né? Que também é uma doença, que é o transtorno de dependência, né, das redes, das telas. Né? Chegou nomofobia, se eu não me engano é isso, nomofobia, né? Que a criança não sai de lá, né? Gente, são 8 horas e 48, são 9 horas e 48 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas a psicóloga e coordenadora da Rede Psi do Bem, Maria de Fátima Rezende Francisco. Quem está chegando agora, fique tranquilo, que essa live daqui a pouquinho vai estar gravada no IGTV, você pode assistir novamente, e amanhã, a partir do meio-dia, vai estar no nosso canal YouTube, programa 10 perguntas, tá bom? Então fique tranquilo, e se puder, quem já está comigo desde o começo, se puder compartilhar essa live, ficaria muito contente. Já para ter falado isso antes, mas os assuntos assim, fica eu que sou pai, ainda mais que você falou, fala a pessoa como quer se matar, fala para um amigo, um grande amigo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. A gente que é pai já fica aqui até suando só de escutar essas histórias, mas faz parte. A gente traz sempre esses conteúdos porque é para sacudir a população. É pesado, é um tabu, mas precisa ser falado. Sim, sim. Eu já visto, né? Quando você comentou que a Ana Luísa Castro Rocha, lá de Araçatuba, falou que, né, comentou que no atestado de óbito não se coloca. Aí você põe a vergonha, não sei, preconceito, mas passa-se por isso, né? Bom, você já falou dos tratamentos que só podem ser propostos, né? E agora eu vou falar você está quase começando a falar e chegou uma outra pergunta aqui. Muito se fala das telas. É um problema que vem crescendo as telas? Sim, mas é um problema sem solução. Nós estamos aqui, ó. Como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? Só que o que acontece? Na minha família, minhas netas, elas têm horário para entrar na internet. Elas podem entrar, acho que é meia hora, uma hora, sei lá, antes. Tem uma determinada hora lá. Só que todos nós trabalhamos online. Sim.
quer dizer, qual é o exemplo que a gente dá? Falar para uma criança que estou trabalhando não há entendimento. Não se há o entendimento. É porque eu estou aqui em frente ao computador, estou aqui em frente ao celular, na cabeça dela ela está assistindo, né? E o que acontece? Vicia, né? Existe um transtorno, né, da dependência de tela, que eu acabei de falar, né, que é a nomofobia. Na verdade, a criança ela fica tanto tempo que ela não quer mais se relacionar. Ela não vai mais na casa da avó, porque na casa da avó não tem internet. Ela não quer mais ir sair, ela não quer mais viajar. E ela tem uma crise mesmo. Ela esperneia, ela faz confusão. Eu não sei se vocês lembram que ano passado uma menina fez uma confusão no avião porque pediram para ela desligar o celular. E foi uma crise de abstinência que ela teve, né? Então, quer dizer, ela teve uma crise enorme, ela esperneava, ela bateu em todo mundo, ela ficou, e a mãe entrou em pânico sem entender o que estava acontecendo. Porque a gente vê, a criança fica ali, ela está apaixonada por aquilo, né? Ela não fala, ela não pensa, ela não faz nada, né? E a pandemia acabou fazendo com que todo mundo ficasse nas telas, né? Porque você estudou nas telas, você trabalhou nas telas, você fez tudo nas telas. Então, não tem o que fazer. De novo, nós pais precisamos ficar de olho nas fake news que toda hora acontecem e também nos jogos suicidas. Nós tivemos aí a baleia azul, né, o desafio do desodorante. Então, de vez em quando, aparece uma epidemia aí de coisas que levam as crianças a entrarem naquele... e se identificar com aquela coisa e ir atrás, né? Como é que é? Não sei, né? Mas os estudiosos dizem que a depressão aumenta quanto mais aumenta o número de horas na frente das telas, né? Agora, nós temos aí a inteligência artificial que você coloca aí, suicídio, vai aparecer um monte de coisa passo a passo. Sim, sim. Né? Se eu falar, quero ir visitar o Panamá, o seu celular vai lotar de visita no Panamá, não sei o que no Panamá, aconteceu no Panamá, porque o Panamá... Então, não vai ter como a gente fugir disso, porque a internet, ela veio para ficar. O que eu fico muito preocupada, e sempre falo para os pais, e falo para meus filhos também, é que nós temos uma geração de nativos digitais, né? Que são... já nasce, você vê bebê já gostando daquilo, né? Por quê? Porque traz dopamina, traz prazer imediato. Só que esse prazer imediato, em grande volume, ele passa a ser ansiedade. Eu vou ficando mais ansioso, aí eu quero mais prazer, eu vou ficando... Funciona como uma cocaína, né? Como uma droga. Sim. E eu vou querendo mais hormônio e entro naquilo que eu não vou sair mais daquilo, né? E o que é simples, vamos dizer, a minha neta de 4 anos, naquele horário que ela tem para assistir o YouTube lá que ela gosta, aí tem a propaganda. Nossa, ela fica muito brava com a propaganda. E a gente sempre fala para ela, olha, tudo tem um tempo. E agora é o tempo da propaganda. Ela vai acabar e você continua vendo o seu desenho. Mas vamos ter que esperar. Por que a gente fala isso? Porque a vida, gente, é feita de tempo e paciência. Eu preciso ensinar para as crianças que nós temos o dia e a noite, que a gente tem 4 estações, que a gente tem 365 dias, e tudo na vida passa. Então, é isso que esses nativos, né, digitais, eles não têm. Eles querem o fast food, ele quer entrar na fila, pegar o sanduíche, comer e acabou.
E no Isso. restaurante, ter a paciência de esperar a comida ser feita, é um drama existencial, porque aquilo não acaba nunca, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, e não vai dar. Agora, a internet veio para ficar. E a vida, ela continua sendo de tempo e paciência. Então, nós temos aí um paradigma que eu não sei como a gente vai enfrentar esse paradigma daqui para frente. Porque a internet, ela causa dependência, mas ela auxilia muito a nossa vida em todos os sentidos. Quando, em 2020, eu entrevistei a doutora Silvia Figueiredo Gouveia, ela que é pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho. Ela foi bem preocupada em um aspecto, que é esses 2 anos, na época era 1 ano e meio, mas agora são 2 anos, que esses 2 anos, que essa juventude, essa adolescência perdeu, né? Aquela coisa que tu comentou agora, não vai na casa do amigo, não vai no cinema, não, porque os jovens não estavam mais fisicamente, a não ser pelo computador, aqui pelo celular. Porque isso é uma perda, assim, que... Porque nós, seres humanos, somos seres de relacionamento. E o relacionamento social, ele ficou muito prejudicado, né? Porque, veja bem, eu tenho 4.000 amigos. Gente, eu não consigo ter nem 3. Como é que eu só tenho 4.000? O que é amigo? De novo, a falta de conversa, de definição, né? O que é uma amizade, o que é um amigo, o que é estar junto, como é bom a gente dividir. Porque, veja bem, se eu tenho um problema, eu converso com você, você sempre vai me falar alguma coisa que vai me ajudar, é uma troca. Mas se eu não confio nos 4.000 amigos, eu vou trocar com alguém? Sim. Eu não vou trocar, eu não vou falar, eu não vou estar junto. Né? Você falou aqui da Roberta, né? A Roberta é uma que comprou a ideia da Rede Psi do Bem, já falou aqui várias vezes, né? Porque ela comprou essa ideia, ela é minha amiga, ela comprou a ideia e a gente vai trocando, Entendi. né? Então, Quando eu fui a Roberta, né, foi numa festa de aniversário da irmã dela, quando eu fiquei sabendo que ela era psicóloga, eu falei, Roberta, vamos conversar aqui do cantinho, coitada. Roberta, me desculpa aquele dia, mas foi necessário. mas psicólogo é assim mesmo, viu? Não tem jeito, é igual a médico, né? Você é médico? Ai, olha, eu tô tomando não sei o quê, fazendo não sei o que lá, e psicólogo é assim também. Eu tenho aqui, eu estou querendo aqui no meu computador, porque a doutora Silvinha, fiz alguns comentários, não sei se foi enviado. Muito atual o assunto, excelente a psicóloga e seu trabalho. As escolas nem sempre sabem lidar com a depressão. E ela é de uma escola A do A, hein? Então, a gente tá preocupado sobre as escolas, né? Todas as escolas hoje estão muito preocupadas, né? Porque a gente tem os bullying, e aí, principalmente no fundamental, no ensino médio, né? Então, é namoro, é quando o adolescente ele tem uma fase que vira uma bagunça a cabeça, né? Morre muito neurônio, nasce neurônio, é uma confusão. E aí é uma confusão de relacionamento. Se ficou muito tempo em casa e aí eles desconstruíram essa forma de estar junto. Quando eles voltaram para a escola, eles acharam que iam encontrar a mesma coisa e não encontraram, as pessoas tinham mudado, né? E aí eu acho que as escolas elas devem estar, nossa, tá bem trabalhando bastante, né? Porque é complicado. Teve acho que foi no Globo News que fizeram estudos que aumentou a violência no adolescente voltando para a escola, após pandemia. Aumentou e muito. Sim, principalmente contra professor, contra tudo, viu? Não é só contra os amiguinhos da escola, não. Contra professor, contra eles. Eles aprenderam a ficar por trás das telas, né? E aí eu posso me colocar. Tem uma mensagem, outro idioma, as escolas são não consegui ler. Vou mandar um grande abraço aqui
aqui para minha Ela amiga. está dizendo que as escolas têm muito problema com o bullying. Tem mesmo, tem muito problema, principalmente no exterior não, viu? Aqui também. No Brasil também, nós temos bastante problema com o bullying. Subitamente perdi o link. Parabéns Obrigado, Silvinha, dona doutora Silvinha, mandando um abraço. Obrigado. Daqui a pouco eu mando o link aí no IGTV. Daniela Torres, da Olhar Social, também está sempre aqui com a gente. Essa sim trabalha em prol do terceiro setor, muito ligada às empresas, pega um pouco daquele imposto a pagar e traduz para, ela passa para o terceiro setor, investimentos em ONGs, investimento dentro das escolas, faz um trabalho muito legal, está sempre aqui com a gente. E deixei esse por último aqui, quem quer fazer viagem de alto luxo, e não de alto custo, de alto luxo, entre em contato com a C2W Travel, fala com a Val. Val, muito obrigado que está aqui com a gente. É de alto luxo, infelizmente, na última nave eu falei alto custo. Pode até ser, mas é alto luxo, certo? C2W Travel, tá bom? Também tá aí tem a rede social, podem ficar sossegados lá, entrar e falar que você viu o anúncio aqui no 10 Perguntas e faça uma boa viagem. Antes de formular a 10ª pergunta, passa tão rápido, um assunto tão, né? Assuntos, né? Eu estou até só de tanto, fiquei impressionado, esse negócio de suicídio me deixou bem preocupado, por isso que queria trazer logo, mais uma vez não, trazer esse assunto, trazer mais uma vez uma psicóloga, cada vez eu trago uma psicóloga, uma vez foi sobre as escolas, outra foi falando sobre como é que fala? Axis, né? Axis, acho que é pedra de Axis, Fernanda Bink, Fernanda Bink teve que da psicologia também, da PUC. Então eu sempre quero trazer porque entender um pouco mais, até porque a gente que é pai também, está sempre por aí batendo papo, a gente também poder conversar com o outro. Márcia, tudo bem? Braço, muito obrigado por estar na live. Daqui a pouco vai estar no IGTV. Você está chegando quase no final, mas muito obrigado por ter entrado aqui, tá? Antes de eu formular a 10ª pergunta, de fato, eu gostaria que você pudesse passar todos os seus contatos, telefone, rede social, e-mail, para que as pessoas que estão aqui possam depois procurar. Olha, a Rede Psi do Bem, ela está no @Rede Psi do Bem, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Nós estamos todas as quartas-feiras e pode falar comigo por lá mesmo, que eu vou estar sempre muito disponível para escutar, para tentar ajudar. Esse é o nosso papel, é o papel da rede. É estar sempre ajudando de coração a coração, de emoção a emoção. Tá certo. Carol Zolini, muito obrigado por ter entrado. Tarde, mas entrou. Minha filha, inclusive. E teve mais uma pergunta aqui, que no meu celular eu não consigo ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Dai Kauan. Sobre esses joguinhos que induzem as crianças ao suicídio, o que podemos fazer, doutora? Porque, infelizmente, nem sempre a greve consegue controlar tudo que nossos filhos veem. Nossos filhos veem. Eu não teria greve, mas tudo bem. Não deve ser greve, deve ser nem sempre. É porque a vida é muito corrida mesmo, nem sempre a gente vê tudo. Olha, existem alguns aplicativos que a gente consegue. Eu não entendo muito, né? Mas ver agora, veja bem, eu sou avó, né? Então meus filhos não são nativos digitais. E a minha neta de 11 anos, ela sabe mexer melhor do que eu em tudo. E me ensina, né? E o sonho dela é ser influencer, como toda menina da idade dela, obviamente, né? E eu nem sou influencer, eu sou só uma pessoa que resolveu falar e tentar fazer um pouquinho, né? Um pouquinho dentro de um universo necessitado. Olhar, sabe? Antigamente, eu não queria nem saber. Eu vasculhava o quarto dos meus filhos, né? Que para esconder alguma coisa de mim, como dizia meu filho, só se fosse na lua, porque no inferno eu achava. Então, assim, naquela época eu tinha medo só da maconha. Hoje é tanta coisa que um pai ou uma mãe tem que ver, né? Que é uma coisa complicada, né? Então,
assim, é olhar mesmo. É de vez em quando pegar o celular e dar uma olhada, de vez em quando Sim. ver o que está fazendo. É o que nos resta como pai e mãe. Agora, se eles quiserem fazer escondido, faz, porque nós fomos crianças e adolescentes e fazíamos coisas escondidas. É. Então, é Carol, difícil de responder, viu? Carol, minha filha, eu sei que você é na live, ó, papai, mesmo não estando perto de você, mas ó. Aqui a 10ª pergunta. O que é pós-venção? Bom, pós-venção é uma coisa que eu gosto muito de sempre estar falando por aqui, né? Porque a gente fala muito do suicídio, mas a gente não fala dos enlutados pelo suicídio, dos sobreviventes do suicídio. Os estudos dizem que 135 pessoas são impactadas por um suicídio. Né? Exatamente. Por quê? Primeiro, nós temos o preconceito contra a morte por suicídio. Se você diz assim, seu filho morreu. Como ele morreu? Morreu do coração, teve um infarto fulminante. Nossa, coitado, como você está? Como você está sentindo? Seu filho morreu. Como ele morreu? Ele se matou. Nossa. A pessoa também não sabe lidar com isso. Né? Então, o luto por uma pessoa que vive o suicídio de uma pessoa próxima é um luto muito grande, de muita. Eu preciso entender por que ele fez isso. E essa pergunta vai ficar na cabeça da pessoa o resto da vida dela. Ela vai se responsabilizar, vai se autoculpar. Ela tem vergonha, por isso que o atestado de óbito vem como morte de outra coisa, não de suicídio. Se ela tiver uma religião que condena o suicídio, que não entende o que é saúde mental, ela vai se sentir em pecado. Então, o suicídio é um tabu tão grande, por isso que nós temos que falar, que ninguém se mata porque quer. A pessoa está doente e ela não sabe que aquela doença passa. A angústia dela, a dor dela é tão grande que ela acha que não tem saída, ela não vê outra saída a não ser aquilo. Só que quem fica também está muito doente e também pode cometer o suicídio. Então, a pós-venção é uma prevenção a que outras pessoas cometam o suicídio da família. Né? Então, é uma coisa muito séria. Tem vários profissionais que trabalham com pós-venção, né? Que trabalham auxiliando a família dessas pessoas, né? Ou as pessoas, porque veja bem, eu já vivenciei um suicídio no dentista. Eu estava no dentista, né? E a pessoa se jogou no prédio e ainda em cima do meu carro. Ainda fiquei sem carro, porque seguro não cobre, né? Então, no prédio da minha filha já teve, no prédio de fulano já teve. Isso é uma coisa que acontece. Entendi. Né? E a gente tem que falar sobre isso, porque falando, eu posso prestar atenção no que está acontecendo à minha volta, eu posso prestar atenção nas coisas que estão acontecendo com meu amigo, com meu vizinho, né? Agora, imagina um vizinho vendo o outro se matar, imagina uma pessoa que está passando na rua, imagina no metrô, as pessoas que trabalham no metrô, o maquinista do metrô. Sim, sim. Né? Então, o impacto é muito grande para esses sobreviventes. São muitos sobreviventes, né, num único suicídio. Então, a gente tem que tratar essas pessoas também. Essas pessoas também têm que ser tratadas. Aqui, no Brasil, nós temos a CVV 188, tem no Brasil todo, a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer está lá,
né? Nós temos também o Instituto Vitaleri, que cuida de pós-venção, né? E se você entrar na internet, nós vamos ter vários grupos online. Grupos de pais de suicida, grupos de irmão de suicida, grupos de filho de suicida. E é o que se precisa, gente. A gente precisa falar e se unir, não julgar. E não julgar. Verdade. Né? Julgamento é uma coisa. Pois é, julgar qualquer coisa é muito ruim. Qualquer julgamento é muito ruim, né? Tá, cometeu. E não culpar, né? Porque os pais se sentem culpados, o marido se sente culpado. Eu não vou entender, não. Se sente envergonhado. Como que eu não vi? Como que eu não fiz nada? Você não tinha o que fazer. Você fez o que você tinha que fazer. Muitos pais já levaram no psiquiatra, internou por... Quem tenta uma vez vai tentar duas, às vezes três, pode tentar mais, né? Então, Augusto, é isso que eu tenho, né, para falar com você. Foi muito bom o nosso encontro. Eu espero que tenha sido, que mais pessoas possam conversar sobre isso, né, para que a gente possa estar dizendo para as pessoas, né, que a saúde mental, ela existe e ela mata, se ela não for cuidada. Não é só o coração que mata, o fígado, o rim, não, né? O mental também mata e precisa ser tratado, e precisa ser falado, e precisa ser cuidado. E tem muitos profissionais, né? Temos vários psicólogos, psiquiatras, e estamos aí para ajudar as pessoas que necessitam e que precisam de ajuda, porque não tem culpa também de ter essa genética, de ter esse ambiente, de estar passando por essa situação, né? É uma situação que ninguém tem culpa, é um óbito, né? É um óbito. Entendi. Maria de Fátima, Maria de Fátima Rezende Francisco, eu vou me comprometer, vou falar com a minha produtora, depois em abril, de fazer um novo convite, também para falar um pouco sobre o seu livro, da sexualidade, depressão com aborto espontâneo. Isso aí também é uma coisa que cresceu muito. Não é só dos 20 aos 22, como eu li agora, pouco ali, antes de começar a nossa live, né? Aquelas que querem abortar, aquelas que não querem, você já comentou alguma coisa, mas também é um assunto bem importante. Eu espero que você aceite novamente estar aqui com a gente. São 10 perguntas, já passou 10 minutos da tradicional 1 hora que o Instagram nos dá, mas graças a Deus a live não caiu, deu tempo de falar sobre tudo. Eu fico muito contente de estar aqui. Muito Desculpe, obrigada. Estamos aqui 2 meses sem fazer live, eu comecei a olhar aqui porque está cheio de perguntas, mas se eu fazer tudo aqui, por isso que eu peço sempre que a pessoa deixe o contato, que as pessoas eu posto, depois eu vou postar aqui, olha, todos os seus contatos. Pode colocar que eu respondo cada uma com muito carinho. Tá bom? E muito obrigado à Rede Psi do Bem. Eu e meus amigos do bem te agradecemos muito a oportunidade da gente estar falando sobre esse assunto, que é a saúde mental, que é uma coisa tão importante para todos nós. Tá certo. Neuza, muito obrigado por estar aqui com a gente. A doutora Roberta, a Luciana Vieira, a Alessandra da Escola de Samba Rosas de Ouro, a Ana Luísa Castro Rocha, minha grande amiga de infância lá de Araçatuba, a Ana Blay, minha filha, todos que estão, minha prima de Ribeirão Preto, todo mundo que esteve aqui com a gente na primeira live de 2023, um feliz ano novo para todo mundo. E vamos ficar atentos, vamos escutar o próximo, bater papo, porque é muito importante. Principalmente aqueles que estão todos os dias do nosso lado. Tá certo? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente essa horinha. Muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de todos. Pacientes, pode mandar tchau para os seus pacientes que estão aí. Acho que deve ter mais alguns. Gente, meus filhos, muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Obrigado. Gente, daqui a pouco vai estar o link lá no IGTV, vocês já podem ir lá compartilhar, essa vai estar toda gravada a nossa live. E amanhã, a partir do meio-dia, depois eu te mando o link do nosso canal do YouTube do programa. Tá bom? Para todo mundo. Muito obrigado, viu, Augusto? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau. Até a próxima. Depois do carnaval, voltamos com 10 perguntas, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado, Marina. Tchau. Encerrar.